Olá pessoal, Pastor Maurílio, mais um dia vivendo pela fé. Eu tenho uma pergunta para você. Você já viu um anjo? Um anjo já foi na sua casa? Talvez você não saiba, mas talvez você tenha recebido visita de anjo e não sabia. Eu gostaria hoje de contar para vocês uma passagem comigo quando era criança, na faixa de uns 7, 8 anos de idade, eu penso. A minha casa, a minha mãe sempre atendeu as pessoas, sempre ajudou as pessoas, e naquela região nossa sempre ia pessoas pedintes ali, pessoas pobres que vinham de outros bairros pedir ajuda, pedir arroz, pedia feijão, farinha, açúcar, café, qualquer coisa que você tivesse, eles aceitavam. E levavam as sacolas e jogavam, quando era arroz, por exemplo, jogava arroz e, e às vezes alguém dava um arroz mais quebrado, outros davam um arroz mais inteiro, misturava tudo ali. E tinha várias pessoas que sempre iam na nossa casa, porque a minha mãe sempre dava as coisas quando tinha, minha mãe nunca negou. E ela que mandava eu entregar, eu que entregava essas pessoas. Ficava ali com ela o dia inteiro e tinha até um casal de senhoras já de idade, e eram gêmeas, pobrezinhas, vinham com sacolas e a gente despejava comida ali. Às vezes dava prato de comida quando a pessoa pedia comida. Tinha um senhor que ele andava no carrinho, o seu Geraldo, ele era todo é, entrevado, ele era aleijado e andava num carrinho, daqueles carrinhos de madeira, e tinha um senhor que, eu não lembro o nome dele, que puxava ele para todo lado pedindo ajuda. E a gente sempre dava comida, prato de comida eles pediam, a gente dava, eles comiam ali. Minha mãe nunca negou. Então, e é engraçado que vários acontecimentos, várias coisas aconteceram, pessoas vêm pedir, e eu sempre olhava as pessoas e ia embora. Ficava olhando assim, aquelas pessoas mais pobres, e várias vezes eu ia olhar as pessoas e ir embora, e eu não via mais a pessoa. Ela saía e entrava na rua, quando eu ia olhar, eu não via mais aquelas pessoas. E isso era normal, aconteceu várias vezes. Mas um acontecimento aconteceu e que me chamou muita atenção. Eu estava em casa, minha mãe estava na cozinha arrumando as coisas lá e, e veio um senhor já de idade, um velhinho, baixo, assim, a estatura dele era um pouco mais do que a minha, porque eu era criança, e e ele carregava um saco, como normal naquela época, as pessoas carregavam um saco para frente, outro para trás, punha no ombro, né, para carregar. Ele tinha só um, de chapéu, ele tinha uma roupa toda clara, uma clarinha, não era um branco, mas não era também uma roupa escura, era uma roupa clara, limpinho, ele estava todo limpo, com o chapéu, tudo limpo. E ele veio subindo ali o morro, assim, no portão de casa, subindo devagarzinho, ele andava muito lento. Eu achei até estranho, porque ela andava muito lento. E aí ele chegou perto de mim, assim, já perto da porta da sala, e perguntou para mim: "Você não tem um dinheiro para me dar?" E olhando nos meus olhos, ele olhava nos meus olhos, e ele tinha uns olhos que me chamou a atenção. Os olhos dele pareciam de olhos de cristal. Eu via lá no fundo do olho dele. E ele olhava para mim e eu via que ele estava olhando dentro dos meus olhos. E ele perguntou para mim: "Você não tem um dinheiro para me dar?" E eu falei assim: "Não, não tenho." E eu tinha o dinheiro. Aí eu menti para ele, falei que não tinha o dinheiro. E ele, com os olhos fitados em mim, olhando lá dentro, parece que ele viu que eu sabia, parece que ele sabia que eu tinha o dinheiro. Mas ele levantou o chapéu. Quando ele chegou, ele levantou o chapéu. Uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Quando ele chegou, ele tirou o chapéu e falou bom dia. Aí eu achei estranho, porque na minha casa, a minha mãe e meus pais sempre ensinou a gente a respeitar os mais velhos. E naquele momento, ele, sendo uma pessoa mais velha, com o respeito que ele estava comigo, tirou o chapéu e deu bom dia.
Eu falei, nossa, me chamou a atenção, como a pessoa mais velha do que eu, assim, me trata tão bem. E eu falei com ele que não tinha, e ele pôs o chapéu na cabeça, tirou o chapéu da cabeça e falou, Deus te abençoe. Pôs o chapéu na cabeça e saiu devagarzinho, devagarzinho, foi descendo, e aquilo me incomodou, porque a minha mãe e meu pai sempre me ensinaram que eu não podia, a gente não podia falar mentira. E aquilo ficou me incomodando. Eu menti para o velhinho, eu menti para ele, eu tinha o dinheiro, eu menti. E eu tinha parece que era 7 cruzeiros na época, e eu menti para ele, eu menti, aquilo ficou na minha cabeça, e ele foi embora, devagarzinho, devagarzinho, e minha mãe falou assim, Maurílio, quem está aí? Antes, quando ele estava lá, né? Quem estava aí? Aí eu falei, não, velhinho, ele veio pedir dinheiro, mas eu falei com ele que não tinha, e eu tenho dinheiro, eu menti para ele. Agora eu quero dar o dinheiro para ele. E, e a minha mãe, sábia demais da conta, porque lá em casa a gente passava também dificuldades. Eu tinha aquele dinheiro, eu comprava pão, quando faltava, sempre faltava pão, sempre não tinha para tomar café. E ela falou, não, vai atrás dele e dá o dinheiro para ele. Aí eu saí, peguei meu dinheiro e saí correndo atrás dele. Ele estava subindo assim, uma subidinha perto dos vizinhos nossos lá. E devagarzinho subindo, devagarzinho. Aí eu parei, moço, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Ele virou para mim, tirou o chapéu, olhando nos meus olhos, aquele olho parecia de cristal, penetrante, olhava no fundo dos meus olhos, tirou o chapéu e eu coloquei dentro do chapéu dele. Ele pôs o chapéu de volta, olhando nos meus olhos, e ele disse, Deus te abençoe. E eu vi que aquele olhar dele, eu sendo uma criança, eu sentia que algo era diferente naquele olhar. Aí tá bom. Ele agradeceu, virou e começou a andar devagarzinho de novo. E eu dei 3 passos, voltando para minha casa, dei 3 passos, olhei para trás para ver o velhinho. E cadê o velhinho? Barba branca, chapéu branco, roupa clara. Cadê o velhinho? Aí eu voltei. Eu como criança, eu estava tão incomodado com aquilo, vendo a diferença que era, porque nunca passou ninguém igual na minha casa, daquele jeito. E eu fui até assim a esquina, que a gente estava na esquina conversando, e tinha 2 rapazes assim, uns 3 metros de distância, 2 rapazes conversando. E eu cacei o velhinho, olhei para a esquerda, descendo na rua, a rua era comprida, o velhinho não estava. Olhei para cima, a rua comprida também, o velhinho não estava. Olhei para frente, que era vários quarteirões, também o velhinho não estava. Tinha um boteco assim na esquina, e eu entrei no boteco para ver se o velhinho estava lá. E o velhinho não estava. Aí eu cheguei perto dos 2 rapazes, que eu estava incomodado, falei, não tem como ele ter sumido daqui. Aí os 2 rapazes estavam do lado assim, e eu falei para eles, você viu para onde foi aquele velhinho? Eles falaram, que velhinho? Eu falei, aquele que estava conversando comigo aqui agora. Eu falei, não, você ficando doido, menino? Não tinha velhinho nenhum aqui não, hein? Não tinha ninguém aqui. E ele sumiu, desapareceu. Quando ele tirou o chapéu, ele disse, Deus te abençoe. Olhando nos meus olhos, eu senti algo diferente. Eu voltei correndo para casa e contei para minha mãe. Minha mãe ficou toda também sem saber, mas eu tinha tido uma experiência ali. E eu creio que era um anjo de Deus, porque nós sempre, a Bíblia diz aqui, minha mãe sempre recebeu pessoas em casa, a gente sempre deu comida para as pessoas. E a palavra de Deus aqui em Hebreus 13, no versículo 2, diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então é real que os anjos visitam. Porque quem são os anjos? Os anjos são seres que foram destinados por Deus para servir ao ser humano, para ajudar o ser humano, para proteger o ser humano. E eu creio piamente na palavra de Deus, literalmente na palavra de Deus, que esses anjos ainda eles continuam visitando. Não foi só na época de Abraão, não foi só na época de Josué,
que eles apareceram, não, eles continuam aparecendo. Nós é que às vezes não paramos para pensar e para notar. Nós estamos tão corridos, nós estamos tão preocupados com as coisas seculares que nós às vezes não percebemos que anjos visitam a casa da gente. E várias vezes aconteceu ali, eu sempre olhava as pessoas que vinham, eu prestava muita atenção, eu era muito atencioso, eu olhava e várias pessoas desapareceram na minha frente, saindo da minha casa, desapareceram. Eles iam ali para abençoar, eles vinham e pegavam. Lembra lá, eu me lembro como na Bíblia, que fala que do dízimo, né, que foi entregue, o anjo vinha e eles entregavam o dízimo, né, entregaram o dízimo a Melquisedeque, e nós pensamos assim, será que os anjos vêm hoje e visitam a gente? Eu creio que visitam, e eu creio que aquele homem era um anjo. Eu creio que os outros que desapareceram também, que eu não vi eles para onde foram, não conversei muito com eles, eles só pediram e foram embora para testar a nossa hospitalidade, para testar o nosso coração. Então você fica atento quando alguém te pedir, não endureça o seu coração. E o próprio Jesus disse que quando você dá a qualquer um, você ajuda a qualquer um dos pequeninos, ou quem que seja, você deu a ele. Aquele que teve frio, aquele que teve fome, aquele que teve sede, e vinham, pediam água lá em casa, pedia comida, sempre, sempre, sempre. Então, nós devemos prestar bastante atenção e não esquecer desta hospitalidade, de receber bem as pessoas na nossa casa, porque nós vamos com certeza receber anjos. Eles vêm e eles deixam a bênção. Sempre na minha vida a gente passa dificuldade, mas nunca faltou, porque Deus não deixa faltar. Na sua casa também, eu creio que é da mesma forma. Então não esqueça que a palavra de Deus diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Que você também possa sentir de Deus em receber as pessoas e ser mais hospitaleiro e receber a bênção de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. E que você, se esse vídeo foi bom para você, se você pode se inscrever no meu canal, você pode passar esse vídeo para frente, compartilhar esse vídeo e dar o seu like também, que é importante para o nosso canal, para que você possa receber os nossos vídeos sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.